Dando continuidade à história, O Brilho da Verdade, psicografado por Eliana Machado Coelho, ditado pelo Espírito Shélida. Capítulo 17. Suicídio e obsessão, aborto, remorso, perdão e reconciliação. Cada dia que passava, Túlio amorosamente instruía Camila, mostrando-lhe inúmeros exemplos de amor, fé, compaixão, paciência, entre outras virtudes praticadas por inúmeras criaturas encarnadas, independentes de suas religiões. Assim como lhe expôs às vistas crimes, violências, intolerâncias e cobiças praticadas por quem diz ter uma religião e amar a Deus sobre todas as coisas, esquecendo-se do segundo mandamento em que Jesus diz ser semelhante ao primeiro, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Certo dia, bem cedo, Túlio procurou por Camila, avisando-a: iremos às pressas agora para a casa de Monteiro, aquele amigo com quem o seu pai enlaçou amizade, religião e negócios. O que há com Monteiro? Quis saber Camila. Vamos, eu te explico depois. Chegando à casa de Monteiro, Camila e Túlio presenciaram os esforços empreendidos por socorristas espirituais para impedir que Thelma, a filha de Monteiro, praticasse o suicídio. Depois de aplicar em Thelma fluidos magnéticos tranquilizadores, Genésio, um dos trabalhadores espirituais presentes, voltou-se para Túlio e Camila, cumprimentou-os rapidamente e logo explicou: há muito a jovem Thelma está sendo perturbada por um terrível irmão desencarnado, que vive na ignorância e não aceita ajuda. Os pensamentos da moça estão voltados para o pior dos desencarnes, o suicídio. Esse espírito sofredor atormenta-a há dias e noites. Raramente, quando anestesiado com os nossos passes, ele a deixa ter um pouco de paz. Thelma andava de um lado para o outro da casa. Estava sozinha. Vez ou outra chorava inquieta e nem mesmo tinha motivos aparentes para isso. Por um instante, Thelma sentou-se no sofá e começou a puxar os seus próprios cabelos aos trancos, como se portasse debilidade mental que atingiu o máximo do desequilíbrio, balançando o tronco para frente e para trás agitadamente. Mas o que tem ela? Perguntou Camila. Eu conheço a Thelma. Ela nunca foi assim. É um caso de obsessão, Camila, esclareceu Túlio comovido. Como obsessão? Eu não vejo nenhum outro espírito aqui, além de nós, afirmou ela teimosa. É necessário que a irmã Camila aguce a visão espiritual, nesse caso, para que possa vê-lo melhor, esclareceu Genésio. Túlio, para auxiliar, colocou a sua destra próximo à fronte de Camila, ministrando-lhe fluidos energéticos que facilitasse a sua visão. Em poucos segundos, Camila surpreendeu-se assustada. O que é isso? É um abortado, respondeu Túlio de forma triste. Havia em Thelma uma grande mancha escura na parte espiritual chamada duplo etérico, ou perispírito, o corpo espiritual que envolve o espírito. Este é uma substância que parece vaporosa para os encarnados. Nessa mancha existia uma figura torcida e deformada, lembrando um rosto humano. Observando com mais atenção, Camila pôde ver, colado ao útero de Thelma, um corpinho espiritual em estado fetal, apresentando-se de forma irregular, deformado e trazendo em seu aspecto imensa queimadura e cortes. Quando esse corpo espiritual percebeu a presença dos socorristas,
começou a urrar desesperado. Ele era o espírito abortado. Sumam! Sumam daqui! Gritava a infeliz criatura. Nesse instante, Thelma começou a chorar e a se debater, esperneando. Vê, Camila, o abortado transformou-se em um obsessor, informou Túlio. Mas os abortados são socorridos, não são? Perguntou ela. Em alguns casos, sim. Eles são levados a postos de socorro especializados em caso de abortados ou rejeitados, como queiras. Mesmo assim, têm o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Podem voltar ao plano físico para junto de quem quiserem, como de seus assassinos, e passarem a atormentá-los, como o que está acontecendo agora. Há casos de aborto em que o socorrista não consegue levar o abortado para ser auxiliado. No instante do desligamento do corpo, ele se liga à sua mãe e ninguém consegue tirá-lo de lá. O que ele pretende fazer com a Thelma? Quer vingar-se do assassinato. E ele pode fazer isso? Matá-la? Não. Porém, os sofredores do plano espiritual, desejosos de vingarem-se dos encarnados, operam da seguinte forma. Primeiro, entram na mesma frequência vibratória dos pensamentos do encarnado. Depois lhe dizem coisas que o encarnado acredita serem ideia sua. O quanto antes, o espírito inferior e vingativo quer que o encarnado se prejudique. Por isso, passa-lhe ideias agressivas, principalmente. Quando esses pensamentos começam a penetrar na casa mental do encarnado e ele passa a aceitá-los, temos o que tu estás vendo ocorrer com Thelma. Pobre Thelma, acreditando que esses pensamentos são dela, apiedou-se Camila. Sem dúvida, afirmou Túlio. Quando o encarnado se desespera, nunca consegue perceber que tais desejos e pensamentos pertencem ao obsessor. Nesse instante, o abortado chorava e, mesmo com a voz rouca, forte e descontrolada, dizia: Assassina! Tu me mataste sem dó nem piedade! Tu me queimaste, não contente porque eu não morri, cortaste meus pedaços e jogaste-me no lixo. Até hoje todo o meu corpo dói. Assassina! Só vais se livrar de mim quando morreste da mesma forma que me mataste. Só te livrarás de mim quando morreres. Thelma só pensava em morte, em suicídio. Chorava, gritando de forma desesperada. Não podia ouvi-lo, porém captava os seus sentimentos e pensamentos. Ela sentia-se rejeitada, improdutiva, inútil no mundo. Uma grande angústia e enorme descontrole corroíam-lhe a alma. Muitos clínicos chamariam esse estado de depressão ou loucura. Sob a visão e entendimento espiritual, chamamos de obsessão. Os trabalhadores aplicavam-lhe passes, mas a falta de fé e ignorância da moça não deixava tais fluidos fazerem efeito. O que poderia ajudar a Thelma, Túlio? Perguntou Camila, muito preocupada. Se Thelma compreendesse o motivo do seu sofrimento e se ela entendesse como e onde errou e desejas mudar essa situação, ajudaria muito o plano espiritual. A autoajuda, o verdadeiro desejo de contribuir com o plano invisível para harmonizar uma situação de tormento, auxilia imensamente a evolução e o esclarecimento das duas partes envolvidas, encarnado e desencarnado. Thelma, apesar da religião, não se apega em Deus nem nos ensinamentos de Jesus, e isso dificulta muito o trabalho da espiritualidade. Eu nem mesmo sabia que Thelma havia feito um aborto, disse Camila. Ela o fez porque Monteiro, seu próprio pai, levou-a a uma clínica. Porém, foi Honório, o teu pai, Camila, quem o incentivou a isso. Camila assustou-se
e parecia assombrada por ignorar o fato. Nesse instante, Thelma começou a quebrar tudo o que havia naquela sala. E infelizmente a jovem estava sozinha em casa. Indescritivelmente revoltado, o espírito abortado urrava os seus desejos de vingança, seus lamentos e sua determinação de suicídio aos pensamentos da moça. E tais ideias eram cada vez mais aceitas por ela. Vendo que a situação perdera o controle e pressentindo o pior, o experiente espírito Túlio aconselhou: "Vamos embora, Camila. Deixemos os outros irmãos tarefeiros espirituais cuidarem disso." "Não, Túlio, por favor, deixa-me tentar falar com ela." "Não é meu desejo subestimar-te. No entanto, eu creio ser difícil ter uma atender a alguém agora. Eu quero poupar-te de cenas horríveis de se verem e difíceis de serem esquecidas." O espírito Camila não se importou com a orientação do instrutor. Aproximando-se de Thelma, tentou envolvê-la com sugestões. Foi louvável a sua atitude, mas errônea a desobediência daquele que sabiamente transmitia-lhe conhecimento salutar. Entretanto, percebeu-se que ela só quis ajudar. Apesar do momento crítico, não queria dispensar qualquer possibilidade ou alternativa. Porém, foi em vão. Thelma não a ouvia. Num ato súbito de desespero e loucura, a pobre Thelma foi ao banheiro, despejou 1 litro de álcool sobre si mesma e ateou-se fogo. A cena foi horrível. Thelma, em chamas, gritava e urrava, mas o fogo propagou-se com facilidade pelas roupas. Não havia modo de ela apagá-lo. Gritou por muito tempo no plano físico pelas dores horríveis das graves queimaduras que levaram à morte de seu corpo de carne. Seus berros de angústia e extrema dor no plano espiritual, através do que vivenciava em seu perispírito, prosseguiram de forma triste, aflitiva, demorada e lastimável. O espírito Thelma não conseguiu se desligar do corpo físico, ficando presa a ele por meios violentos, pela ação de sua própria consciência. Ao mesmo tempo, via o plano espiritual e sentia as dores severamente graves das queimaduras que provocou para matar o seu corpo, que lhe fora emprestado para aquela reencarnação. O abortado, logo que se deu o início do suicídio, separou-se de Thelma imaginando o seu corpo desprendido. Mas o seu estado consciencial, nada elevado, plasmou o seu perispírito tortuoso, maior e monstruoso. O pobre espírito abortado, sofredor e vingativo, permaneceu ao lado, olhando-a queimar. Vendo que ela continuava em sofrimento medonho no plano espiritual, ele dizia-lhe: "Desgraçada! Foi isso que você me fez sentir. É isso que eu sinto. Tu me assassinaste dessa forma. Sofre muito, infeliz. Eu agora tenho meu outro assassino com quem eu vou acertar as contas." Manco e cambaleando, o abortado saiu quase se arrastando. Camila recorria a Túlio implorando: "Por favor, Túlio, desliga do corpo. Acaba com esse sofrimento." "Não podemos, Camila." "Sinto imensamente, mas não podemos." "Por quê?" "Não somos trabalhadores ou técnicos no campo do auxílio ao desligamento por essa opção de desencarne. Em breve eles chegarão e verão o que pode ser feito." Foi suicídio. E mesmo que seja desligada do corpo físico, as dores das queimaduras não cessarão. Vivenciará continuamente o desespero do que provocou a si mesma. Acredito que não será feito nada, pois foi o seu livre-arbítrio. Ela matou o corpo que lhe fora emprestado por um período que não havia chegado ao fim, antecipando propositadamente a morte desse físico. Os técnicos em desligamento para os desencarnados através do suicídio chegarão e a examinarão
para saber como poderão ajudá-la. A ninguém é negado o socorro, mas como eu já disse, não somos técnicos em avaliar o caso. O corpo físico de Thelma estava inerte no chão, irreconhecível e ainda com chamas. Enquanto o espírito da moça debatia-se pelas queimaduras, seus olhos esbugalhados, num rosto desfigurado com aspecto de derretido pelas chamas. Ela gritava pedindo socorro, porém ninguém, em nível do plano físico, podia ouvi-la. Depois de alguns minutos, um vizinho sentiu um forte cheiro de queimado. E ao ver a fumaça que saía pela janela, chamou o corpo de bombeiro, que logo, ao chegarem, localizaram o corpo. E agora, Túlio? Perguntou Camila, extremamente triste. Virá uma equipe espiritual para dar auxílio e amparo aos pais e familiares. Lógico que será de acordo com o nível espiritual e entendimento e receptividade deles que receberão tais benefícios, apesar da deplorável situação. Sentido, ele a chamou. Vamos, Camila. Chegando à casa de Dora, Camila sentia-se triste. Vendo-a muito pensativa, Túlio aproximou-se e perguntou com terna preocupação. Precisa de ajuda? Estou refletindo sobre tudo o que presenciei desde quando desencarnei. Choquei-me com muitas coisas que ignorava existirem, embora na espiritualidade, no passado, já ter estudado muito a respeito. Estamos em constante aprendizado, querida Camila. Nunca sabemos o suficiente. O dono da sabedoria e da verdade é o nosso irmão maior, Jesus. Túlio, se é que podes me explicar, eu gostaria de saber o que uma mulher deveria fazer caso ela já tenha errado cometendo um aborto e só veio saber de tamanho erro depois de já tê-lo consumado. Uma verdadeira reforma íntima, respondeu Túlio sabiamente. Ao descobrir que errou, tem de haver nessa mulher o verdadeiro arrependimento. Terá de sentir uma imensa vontade de mudar tudo o que foi feito. Sabe aquele sentimento que nos abate corroendo por dentro e que nos faz desejar imensamente termos feito tudo diferente? Camila acenou a cabeça positivamente e ele continuou. Então, é isso. É esse o desejo que ela tem realmente de sentir, já que depois de tudo consumado não pode mudar a situação. Essa mulher deve, através do seu arrependimento e vontade de mudar, pedir perdão a Deus e propor-se aos trabalhos dignos, nobres e edificantes do Evangelho. Ela deve sentir amor pela criatura que prejudicou com o aborto, mas sentir muito, muito amor mesmo. E indispensável também cultivar, ensinar e exemplificar a compaixão e o perdão a todos, sem exceção. E se mesmo assim os abortados quiserem vingar-se e prejudicá-la com obsessão, ela terá que ter uma fé inabalável acima de tudo. Não se deixar abater pelas mais fortes ataques, pois com toda certeza, a partir do momento que passar por essa transformação íntima, desejar mudar, lamentar o que fez e querer corrigir a situação, já será amparada e auxiliada pelo plano espiritual superior. Quando ela se orientar através do Evangelho e praticá-lo com amor, já se estará socorrendo com a ajuda do plano superior. Estará se renovando e buscando a sua elevação espiritual, ligando-se a Deus. Se junta a tudo isso, a mulher, ou quem quer que seja, se expuser a um tratamento espiritual em um centro espírita, encontrará mais facilidade de entender e saber como agir. Sem contar que os mentores terão melhores condições de ampará-la, auxiliá-la, socorrê-la. Ela deve envolver com muito carinho e imenso amor aquele ou aqueles que rejeitou através do aborto. Necessito humildemente pedir-lhes o perdão. Preciso orientá-los, ampará-los, ajudá-los a sair do vale tenebroso de vingança
que os revoltados se encontram. Se não for um espírito abortado vingativo, as suas preces vão ajudá-lo a se recompor incrivelmente. Através dos seus pensamentos, ela pode passar-lhe o seu amor e mostrar-lhe o amor de Deus pelos ensinamentos de Jesus. Quer dizer que se deve ler o Evangelho para eles? Perguntou Camila. E por que não? Ela deve ler tanto o Evangelho como outras leituras clássicas da espiritualidade que esclareçam o amor de Jesus. Além disso, deve-se dar a explicação sobre o que leu em voz alta, de forma calma e pausada, como se estivesse lecionando em uma sala de aula, falando com os filhinhos queridos. Os espíritos escutam tudo o que os encarnados dizem. Esqueceste disso? Só para lembrar, o Evangelho deve ser lido quando sentirmos um incômodo nos pensamentos. Isso pode ser influência de irmãos sofredores. Com esse tipo de leitura e explicação, esses irmãozinhos terão a oportunidade de compreender o que lhes ocorre e será mais fácil colocarem-se à disposição para um tratamento em colônias apropriadas, deixando o encarnado livre do sofrimento. Isso seria como o perdão de Deus, não é, Túlio? Não. O perdão é alguém ficar livre de encargos por danos que tenha causado a si ou a outrem. Nesse caso de transformação íntima, a mulher estará reformando as suas ações, modificando as suas atitudes e pensamentos, trabalhando para conseguir um objetivo: livrar-se do sofrimento. Porém, antes de se libertar desse sofrimento, terá que trazer alívio às dores àquele que prejudicou. Isso ocorre através do amor, do perdão, da compaixão, da fé, da dedicação ao bem, à paz, à concórdia em todos os sentidos. Praticamente precisará reverter o quadro obsessivo, ou seja, em vez de aceitar o que os seus obsessores lhe dizem sobre a dor e o sofrimento e de ficar ouvindo-os a falar e aceitar o que dizem como se fossem os seus pensamentos, ela terá que impregná-lo com amor, fé, carinho, ensinamento do bem, perdão, mesmo que não esteja se sentindo obsedada, pois quando o abortado é socorrido para uma colônia de rejeitados, ele não permanece junto com a mãe para perturbá-la, como eu já lhe disse, mas poderá haver mágoa, trauma, tristeza. Ele poderá sofrer no perispírito a tortura do aborto, a qual foi submetido. No entanto, os sentimentos que a sua mãe tiver de arrependimento pelo ato praticado chegará até ele, e tu não imaginas como esse tipo de sentimento e pensamento muda o estado espiritual de um rejeitado. Quando lhe chega à colônia uma prece, o sentimento de amor, fé, carinho transformam-se sensibilizados e passam a nutrir sentimentos muito mais edificantes. Quando as mães encarnadas leem para eles trechos do Evangelho, essas leituras os alcançam na íntegra. Há inclusive técnicos na espiritualidade que se esforçam no trabalho de fazerem-no ouvir até a voz dos seus genitores. Eles conseguem captar também todas as emoções só para levarem como mensagem para o auxílio do tratamento do irmãozinho rejeitado, necessitado e carente. Isso é de imenso valor e elevação espiritual. É um resgate maravilhoso. O ser humano ainda não entende quando é dito no Evangelho do Senhor: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que agora chorais, porque rireis. O que chora por arrependimento sempre busca a Deus, sempre sai à procura dos ensinamentos e com isso ele aprende, evolui, corrige e auxilia os outros. Esse é o que verdadeiramente chora. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que divulgam e exemplificam os verdadeiros ensinamentos divinos de Jesus para que as injustiças do mundo não prevaleçam.
Aquele que realmente lamenta o que fez de errado e corrige os seus erros e auxilia os outros um dia rirá, farto, com a glória, por ter sanado tudo o que se fez necessário corrigir. Porém, quando é dito, ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Faz-se um alerta àqueles que cultivam riquezas, porque ninguém viverá no mundo por muito tempo. Ai de vós, que estáis fartos, porque tereis fome. É um alerta ao que não reparte o que tem, não se apegaram aos valores religiosos e cristãos. Não dão importância aos ensinamentos de Jesus e um dia sentirão uma imensa falta deles. Ai de vós, que agora rides porque um dia chorareis e gemereis. Alerta aos que se livram de situações de maneira criminosa ou leviana e depois se comprazem nos prazeres da carne, no conforto material abusivo, na prática do mal. Um dia lamentarão muito os seus feitos e as suas ousadias. Camila ouvia atenta e Túlio, depois de uma breve pausa, prosseguiu. Eu conheço um caso curioso sobre pais que se arrependeram do aborto. Um casal que já possuía um casal de filhos e negou a vida a um terceiro, assassinando-o com aborto. Com o passar dos anos, esse casal, através do espiritismo, tomou ciência da gravidade do seu erro. A mulher, quando soube do que acontecia com o espírito ao ser abortado, chorou inconformada. Se a idade lhe permitisse, ela teria mais um filho para reparar o seu erro. Porém, isso não lhe era mais possível. Com o remorso, o casal apegou-se ao Evangelho buscando alívio para a dor que sentia. Passara a orientar outras pessoas sobre o assunto, a gravidade e as consequências do aborto. A mulher passou a tirar alguns dias da semana para trabalhos voluntários em creches e orfanatos que cuidavam de crianças carentes. Sempre, em suas preces, eles rogavam perdão a Deus pelo que haviam praticado e direcionavam pedidos de perdão ao Espírito a quem negara a vida, procurando enviar-lhes pensamentos nobres, envolvendo-o com amor e carinho. Faziam-lhe preces e leituras para que ele compreendesse a ignorância e aceitasse o remorso de ambos, além dos pedidos de perdão. Todos os sentimentos do casal chegaram até a criatura, que fora rejeitada por eles. Assim, um belo processo de transformação se iniciou. A mágoa, a angústia e a revolta transformaram-se em amor, esperança e compreensão. A mudança ocorrida em sua mente foi tamanha que o seu perispírito, que se encontrava deformado, sinalizando ainda os sofrimentos do seu assassinato, moldou-se em forma e tamanho normais, e o espírito, por sua vez, começou a nutrir sentimentos de amor sincero aos pais que o rejeitaram. Mais tarde, essa criatura reencarnou como neta desse casal, que a amava de forma incompreensível. Com a necessidade de trabalho da nora, o casal maravilhado foi quem tomou conta da querida netinha. O mais curioso nisso tudo foi que eles, sem conhecimento da situação, oravam 2 vezes pela netinha. Uma, quando enviavam os seus sentimentos de remorso, amor e esperança à criatura que eles rejeitaram, e a outra quando oravam pela própria neta, desejando-lhe toda a bem-aventurança possível. Quando a compreensão do erro lhes fez chorar e o remorso corroeu-lhes, eles buscaram a Deus e, através do reconhecimento do erro, o trabalho no bem, eles mostraram-se arrependidos. Por isso riram com a chegada da netinha e serão consolados ao descobrirem tudo o que fizeram e as consequências. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Dentro de uma existência podemos errar e procurar corrigir, sem que sejamos dolorosamente punidos para acertarmos o que fizemos de errado. Obrigada, Túlio. Aprendi tanto contigo. Parece que eu te conheço há tanto tempo, disse Camila emocionada, experimentando um sentimento indefinido. Túlio, por sua vez, somente sorriu. Sabe, Túlio,
Hoje eu compreendi que tudo o que me aconteceu não foi por culpa do meu pai. Eu errei. Omiti-me ao presenciar situações acontecendo rapidamente à minha volta e, lamentavelmente, eu não fiz nada. Recusei-me a servir ao bem, ao próximo, por puro comodismo. Eu tive medo do trabalho. Eu não assumi as minhas responsabilidades. Deixei tudo para os outros. Não cometi erros graves, porém, não edifiquei nenhuma tarefa para o bem do próximo. Independente da religião, eu poderia ter ajudado muita gente. Eu poderia ter simplesmente conversado com aqueles que chegavam desorientados diariamente na igreja em busca de amparo. Eu poderia ter orientado os que lamentavam injustamente com os assuntos cansativos e depreciativos. Deveria ter ensinado o irmão crítico a agir com mais benevolência. Poderia ter barrado as conversas depreciativas, edificando com os nobres e elevados conceitos o assunto vigente e começar dentro da minha própria casa. E no posto de socorro espiritual, ao ser recebida pelo meu tio Alfredo, através do meu vocabulário e pensamentos indignos àquele plano espiritual, afastei-me do socorro porque eu não igualei as minhas vibrações com um bom nível espiritual existente ali. Por isso eu retornei à crosta terrestre. E de volta ao plano físico, ao reconhecer o meu desencarne, eu cultivei profunda mágoa e rancor pelo meu pai. Em vez disso, eu deveria ter compreensão e amor. Infelizmente, eu não compreendi a orientação que me deram e eu continuei julgando, reclamando e culpando por minhas atuais condições. Eu reconheço agora, depois de tudo o que eu vi, que não estou em situação tão ruim assim. Se estou aqui, presa à crosta terrestre, eu tenho que agradecer imensamente a Deus e aos amigos espirituais superiores por não estar em condições deploráveis e inferiores, como alguns dos irmãos que eu vi, ou por não ter sido incomodada por espíritos de pouca instrução, ou mesmo por não ter ido parar no umbral onde com certeza eu estaria sofrendo. Mesmo presa à crosta e sentindo-me desorientada, eu fui socorrida. Aqui, nesse poço de socorro terreno. Fui amparada, orientada e muito bem tratada. Envergonho-me das reclamações que eu teci. Depois de longa pausa e profundo silêncio, ela prosseguiu. Túlio, agradeço os teus esforços para que eu pudesse reformular os meus sentimentos e pensamentos. Hoje eu percebo e entendo que fui eu quem errei. O meu pai, eu tenho que agradecer a oportunidade que me deu de reencarnar, não me deixando sofrer como tantos outros. Queira Deus que ele encontre orientação e consiga, o quanto antes, arrepender-se e corrigir as suas faltas. Ele é um homem dotado de muita perseverança, possui uma imensa força espiritual que, quando for voltada para o bem e para o amor, eu sei que será um grande e valioso trabalhador nesse sentido. Nesse instante, lágrimas rolaram na alva e bela face de Túlio. Emocionado e quase sem conseguir argumentar, ele a congratulou. Parabéns, Camila. Tu realmente entendeste o motivo de ter ficado na crosta terrestre, sem ir para o plano inferior ou superior. Tu és um espírito elevado que se deixou adormecer, quando encarnada e desencarnada também. Faltou-te o perdão sincero para aquele que tenha te ofendido. O espírito Túlio pareceu iluminar-se ainda mais e alertou. Lembra-te sempre de agradecer a Deus por não ter colocado em nível inferior após o desencarne, por falta desse grande sentimento que é o perdão. Por favor, não fiques assim, pediu ela, por nunca tê-lo visto daquela forma. Eu tive tudo o que eu mereci. Não te subestime, querida. Cada qual tem de acordo com os méritos, não mais e não menos. Camila chorou emocionada.
abraçando-se ao amigo e instrutor, que afagou seu rosto com carinho. Sabes, Camila, tu deverias ter te lembrado das palavras do nosso irmão maior. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Esse versículo ninguém explicou tão bem quanto Kardec. Quanto no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo diz-nos: a misericórdia é um complemento da brandura. Porém, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor é o símbolo da alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Em seguida, Túlio comentou: creio que ninguém mais, além de Kardec, poderia explicar de forma tão inteligível as palavras do Mestre Jesus. O espírito Túlio parou por longos segundos fitando os lindos olhos de Camila, parecendo invadir o seu âmago com um sentimento que atingiu o mais alto grau da escala dos valores morais. Ela experimentou algo nunca vivenciado antes, e sem que esperasse, ouviu-o dizer: eu te amo muito, minha filha querida, minha Camila, com toda a força do meu ser. Eu te amo muito, minha filha. Venho procurando-te há tempos. Ele chorou, silenciando, e em meias lágrimas ela se declarou: eu não sei de onde eu te conheço e nem sei como explicar o que eu sinto por ti, mas eu posso afirmar que eu te amo também, como se tu foste um ente querido, um pai espiritual. Por que não me encontraste antes? Afagando-lhe a face, ele confessou bondoso: eu te encontrei, mas tu não me podias ver. Por acréscimo de misericórdia e bondade permitiram que eu retornasse à crosta terrestre para acompanhar-te e instruir-te o quanto possível. Se queres saber, isso fora ideia e pedido do nosso nobre Inácio, o operoso tarefeiro responsável e administrador do posto de socorro no qual foste atendida. Breve pausa, na qual Túlio tentava reprimir a emoção exibida pelas lágrimas, e ele contou: eu fui teu pai há séculos, minha querida. Foste fruto de especial afeição entre mim e a minha querida amada espiritual. Posso falar em nome dela, que se encontra em elevadas condições espirituais, que te amamos imensamente. Tentamos ajudar-te, mas por força da tua vontade, te desviaste do caminho de boa moral e precisaste aprender através das experiências mais diversas. Hoje eu sei que estás preparadas, pois apresentas verdadeira vontade de evoluir, com resignação e sabedoria, aceitando os desígnios de Deus. Amo-te como filha espiritual, e sei que o elevado espírito que foste tua mãezinha no passado, ama-te como eu e está muito feliz com o teu despertar para a elevação. Eu sei disso porque eu a sinto, posso senti-la. Não existe distância ou barreiras entre aqueles que se amam. Abraçando-o firme, ela não tinha o que dizer. Deixou que as lágrimas de júbilo lavassem o seu coração, tirando-lhe os pesares. Capítulo 18. O reencarne de Túlio. Na manhã seguinte, bem cedo,
Luana foi à procura de Camila no alojamento. Bom dia! Após ouvida retribuir o cumprimento, avisou. Túlio pediu-me que te chamasse. Ele precisa ter contigo. Ela apressou-se e, ao chegar à sala de estar, surpreendeu-se emocionada. Seus olhos se encheram de lágrimas e, como que num suspiro, ela falou: Tio Alfredo! Correndo foi ao encontro, abraçando-o. Emocionada, desculpou-se. Perdoa-me por ter te tratado daquela forma tão agressiva, julgando-te inferior espiritualmente. Eu não atentei aos bons princípios e julguei querendo te condenar. Perdoa-me. Claro, Camila, eu te compreendo, disse Alfredo. Como é bom te ver, tio. Como é bom tu me veres agora, avisou Alfredo sorridente. O senhor esteve aqui, viu-me inúmeras vezes, filha. Não só aqui como na casa de Honório, quando tu, ao confirmar o teu desencarne, sentiste-se ao desamparo e dominada por imensa dor. Quando encontrou Dora, eu te sugeri que a seguisse e tu o fizeste. E também, quando o ilustre amigo André se fez ver e passou a ajudar-te expondo-te a tua atual situação, ali, ao lado de ti, eu estava ministrando-te passes magnéticos. Agora tu elevaste as tuas condições espirituais e por isso me vês, como também aos outros que ignorava estarem aqui. Eu me sinto tão envergonhada, tio. Não deixeis a vergonha abater-te, nem o orgulho dominar-te. Procura manter o coração feliz e satisfeito pela maravilhosa evolução conseguida. Todos me ampararam, orientaram-me. Nós podemos ter feito isso, porém tu tiveste o direito de escolher e fazer o que quisesse. Seria fácil não dares atenção às orientações recebidas e saíres por aí enlaçando amizade com os espíritos inferiores. Seria fácil tu te ligares a Honório, revoltada em busca de vingança por tudo que te ocorrera. Ninguém te prendeu nessa oficina abençoada que é o lar de Dora e dos meus amados filhos. Foste tu quem decidiu ficar e aceitar as tuas condições até compreenderes o que te falavam. Aceitaste o proposto e, acima de tudo, desenvolveste dentro do teu coração o sentimento necessário para a tua evolução e o devido socorro. Camila, com um suave sorriso no rosto, acenou a cabeça positivamente e depois disse: Como posso agradecê-los? Vindo comigo e com Túlio para a colônia espiritual. Para uma colônia? Espantou-se ela incrédula. Eu não pensei que isso seria tão breve. Se estiverdes pronta, poderemos ir agora, completou amavelmente Alfredo. Túlio, tu também irás? Perguntou ela com imensa alegria. Sim, Camila, se não te incomodares com a minha companhia, respondeu ele brincando. Imagina, tu me ajudaste tanto. Eu pensei que ficarias aqui, porque eu percebi que não tem somente o trabalho lá na praça. Devo te dizer que aquela tarefa na praça, que eu amo muito, foi um meio de chamar a tua atenção, assim como a aparência jovial com a qual me apresentei, pois tu ainda apreciavas a beleza da matéria vista através das enganosas percepções dos sentidos físicos e não espirituais. As demais tarefas serviram de humilde ajuda a outros tarefeiros espirituais e para tua instrução, compreensão e o descortinar do véu do perdão a todos que um dia possa ter te ofendido. Alguns segundos de reflexão e tu lhe avisou. Outros abnegados companheiros já assumiram os modestos, mas respeitosos serviços que pude prestar enquanto estive aqui. Retornarei para a colônia, porque eu tenho alguns últimos preparos a fazer. Sorrindo largamente, contou. Dirceu
filho do nosso amado Alfredo, prepara-se para contrair matrimônio com uma adorável moça, e eu terei a honra de ser o seu primogênito. Tu serás neto de Dora? Surpreendeu-se Camila com um misto de alegria e preocupação. Sim, mais uma vez eu estarei aconchegado nos braços da minha querida Dora, só que desta vez como seu neto. Camila, refletindo-se de forma lógica e rápida, concluiu. Túlio, tu eras o outro filho que Dora tinha na encarnação em que ela se chamava Lavínia? E tio Alfredo chamava-se Nicolau? Sim, Camila. Naquela época eu fui o terceiro filho desse nobre casal. Agora eu serei o seu neto. Afinal, Camila, interferiu Alfredo sorrindo. Todos precisamos, vamos dizer, de um herdeiro espiritual para dar continuidade ao trabalho que começamos na área da edificação do Evangelho e da doutrina espírita. Túlio, reencarnado como filho de Dirceu, dará continuidade a essa tarefa, até que daqui a uns 20 e poucos anos eu possa voltar à Terra como filho de Túlio para prosseguir com esse maravilhoso trabalho que abraçamos. Camila, estarrecida, começou a entender que tudo, exatamente tudo no plano espiritual, já é previsto e premeditado o quanto possível. Que maravilha, tio! Eu não imaginava. E quando Túlio reencarnará? Quis saber, com algo triste na expressão. Não se sabe ao certo, respondeu Túlio sorrindo, adivinhando-lhe os pensamentos. Isso pode acontecer a qualquer momento. Alguns namoros, hoje em dia, aceleram o reencarne. Por essa razão, quando sabemos quem são os pais, e ao percebermos que eles se aproximaram e se apaixonaram, partimos o mais rápido possível para uma preparação reencarnatória, pois isso poderá ocorrer a qualquer momento, e não podemos perder a oportunidade. Riu ele com gosto. Parabéns, Túlio, por ir para uma família tão maravilhosa quanto a de Dora. Tu tens por merecer, cumprimentou ela sem muita empolgação, pois sentia como se perdesse um amigo ou se afastando do pai amoroso que tanto a orientou. Espero conseguir cumprir o objetivo do meu reencarne. Queira Deus que eu possa vencer todos os obstáculos sem desviar-me do caminho da luz e do amor de Jesus, que nos deixou para seguir. Será conforme o planejado, Túlio, afirmou Alfredo convicto. Tu tens capacidade, preparo e grande elevação, meu querido. Deus e os espíritos superiores te darão amparo e sustentação a todo instante. Tem fé. Túlio sorriu, completando alegremente. Queira Deus que eu te tenha nos braços, meu amado Alfredo, e como filho querido consiga te passar com muito amor todos os ensinamentos cristãos que te servirão de sustento para dares continuidade a tão belo trabalho da doutrina cristã que tu mesmo iniciaste. Assim será, Túlio. Tenha fé. Tornou Alfredo, repleto de esperanças e bênçãos divinas. Túlio e Camila seguiram Alfredo para a colônia espiritual, onde começaram a se preparar, cada qual para sua distinta tarefa. Mesmo em lugar de verdadeira elevação e paz, houve várias surpresas para o espírito Camila. Conforme o planejamento, Túlio nascera como filho querido de Dirceu e neto de Dora. Túlio, agora encarnado, recebera o nome de Tadeu, por escolha de sua amada avó, que tanto mimou e ensinou. Quando Tadeu tinha 10 anos, Dora desencarnou, dormindo por causa de uma parada cardíaca. 15 anos depois do desencarne de Dora, Tadeu levava para o seu pai conhecer uma simples e encantadora jovem. Apesar da pouca idade, a bela Cíntia, apresentada a toda a família como a namorada de Tadeu, era uma moça muito carismática e de uma singela beleza espiritual. Júlio,
que tanto se determinou e conquistou merecidamente a graduação de médico. Já havia trabalhado muito em prol do sustento da família e em prestimosos atos caridosos que realizava com excelso amor. Júlio, já casado, vivia muito bem uma vida aconchegantemente simples ao lado da sua companheira amada e 4 filhos moços. Certa vez, como sempre fazia, Dirceu solicitou pelo irmão e amigo a fim de conversarem um pouco. Júlio, dizia Dirceu pensativo, acredito que eu já esteja ficando velho. O Tadeu está namorando e daqui a pouco casa. Chegarão os netinhos. Não sei, não. Dirceu, dá-te por realizado. Aliás, nós devemos nos dar por realizados. Demos continuidade aos grandiosos trabalhos espirituais de nossos pais, levando o entendimento do Evangelho Redentor a muitos. Tivemos a oportunidade abençoada de fundar uma bela creche, que é mantida graças ao trabalho comunitário de nossa grande família e de nossos maravilhosos amigos encarnados, lembrando a sustentação que temos dos amigos espirituais, é claro. Tudo isso realizado com abnegação, honestidade e com muito, muito amor. Júlio, não imaginas como eu me sinto realizado. Só por colocar a cabeça tranquila no travesseiro enquanto eu durmo, rogo a Deus que ilumine os nossos filhos para que deem continuidade a esse belo trabalho. Dirceu e Júlio não podiam vir, mas naquele exato momento chegavam ali os espíritos Dora, Alfredo e Camila. Dora aproximou-se dos filhos e abraçou-os com carinho. Mesmo sem vê-la, eles puderam sentir que uma imensa dose de energia benéfica os envolveu. Júlio deu um longo suspiro e sorriu sem motivo aparente. Entendendo, Dirceu não disse nada por experimentar a mesma sensação. Ambos, extremamente emocionados, calaram-se ou chegariam às lágrimas. O espírito Camila, por sua vez, comentou: eles sempre foram muito unidos. Que lindo! É verdade, filha. São almas afins, ou melhor, fazem parte de uma bela família espiritual, explicou Alfredo satisfeito. Nesse instante, entrou naquela sala uma senhora chamando Júlio para medicar uma das crianças da creche que estava febril. Rapidamente ele levantou e foi para prestar os cuidados necessários ao pequenino. Examinando e medicando a criancinha, o Dr. Júlio comentou: ainda bem que ele teve febre. Agora, enquanto estou aqui, eu já estava quase de saída para o hospital. Trabalharei hoje e até bem tarde. Se ele não melhorar, liga-me imediatamente, certo? Podes deixar, doutor, afirmou a nobre senhora muito prestativa. Camila? Perguntou Dora. Tu sabes como começou essa creche? Não. Eu estava longe da crosta, em estudo, e desconheço a sua origem. Dirceu era sócio de uma imobiliária, e lá havia uma moça empregada como auxiliar de escritório que se chamava Penha. Isso aconteceu pouco depois do reencarne de Túlio, ou melhor, Tadeu. Dora riu de si mesma. Depois continuou. Essa moça engravidou do namorado que não quis assumir a responsabilidade dos seus atos e abandonou a pobrezinha, que procurou a ajuda de Dirceu. A jovem sabia que Júlio era médico e pensou na possibilidade de ele fazer-lhe o aborto por um preço razoável, uma vez que ela não tinha condições de pagar o que lhe fora pedido por outros profissionais. Dirceu levou Penha lá para casa e a deixou conversando com Júlio, sem nada dizer a ela sobre nossa filosofia, religião ou sobre os conceitos e conhecimentos que temos sobre o aborto. Júlio sempre ficava, de certa forma, irritado, ou melhor, indignado com alguém que pedia que assassinasse um bebê em formação. A moça foi surpreendida por uma série de argumentações feitas por Júlio para que ela deixasse o seu filho nascer. Por fim, o meu filho pediu a criança para ele, como fez com a pobre Cissa, que, em vez de dar a criancinha, preferiu matá-la.
A moça ficou confusa, sem saber o que fazer, e temerosa de realizar o aborto. Ela contou aos pais, mas eles não aceitaram a gravidez e a expulsaram de casa. Penha passou a morar na casa de uma amiga e continuou trabalhando com Dirceu e o seu sócio, que a ampararam em tudo. Médico, hospital, exames, remédios, roupas. Dirceu até fez com que ela fosse ao centro espírita por várias vezes. Próximo de dar à luz a um bebê, Penha acabou por ficar sem onde morar. No início, ela ia para a casa da amiga somente para dormir. Entretanto, no final da gravidez, necessitava ficar de repouso durante algumas horas por dia, o que estava incomodando imensamente a família da amiga. Revoltada, Penha procurou por Júlio numa noite de chuva e toda molhada bateu na porta. A nossa porta. Ela dizia frases fortes e baixas do tipo: se tivesse matado, quando ainda era pequeno, ele não estaria me atrapalhando a vida como está. Tu me disseste que o queria para criar, para eu dado a ti que tomaria conta dele. Por que não começas agora? Júlio, como sempre, muito calmo, disse à moça: por isso não. Entra, cuidaremos de ti até o bebê nascer. Depois disso, tu podes deixar conosco se quiseres, e terás tempo para pensares e decidires se seguirás a tua vida sem ele ou se o levas contigo para onde fores. Depois de mais ou menos 2 semanas e meia, a criança nasceu. Um belo menino. E a moça? Perguntou Camila ansiosa. Após recuperar-se, continuou Dora. Poucos dias se passaram e ela foi embora, sem nem ao menos dar um nome ao seu filhinho. Júlio ficou triste pela atitude da mãe, porém sentia-se maravilhado com a criança. Parecia até que ele era o pai. Dora riu, lembrando-se de diversas cenas. Em seguida prosseguiu. Confesso que eu fiquei imensamente preocupada, por inúmeras razões, é claro. Ajudei Júlio a tomar conta do bebê, a quem ele deu o nome de Maurício. Faltava regularizar muita coisa perante a lei, que, em princípio, diante do abandono da mãe, deu a posse e guarda da criança a mim e ao Júlio. Ele tinha muita afeição, muito amor pelo pequeno Maurício, que já lhe fazia algumas gracinhas. Já o reconhecia. Aconteceu que, 6 meses depois, Penha apareceu. Ela não tinha onde morar, nem para onde ir. Havia abandonado o emprego na imobiliária e não conseguiu outro. Ao vê-la à nossa porta, Júlio imaginou o que a moça queria e foi muito firme com ela. Eu nem acreditei no que eu ouvi Júlio dizer. Se tu pretendes não fazer nada, se não farás esse nada aqui, se queres o teu filho, leva-o agora. Mas dar apoio a alguém que não produz nenhum benefício para si ou para os outros, isso eu e a minha mãe não faremos. O teu filho é indefeso, por isso eu o sustento, mas tu és muito experiente e esperta para o meu gosto. Se estás pensando que te sustentaremos para termos o Maurício conosco, engana-te. Pega o teu filho e podes ir se achares que tem condições e capacidade de cuidar tão bem dele quanto estamos cuidando, dando-lhe amor, atenção e carinho acima de tudo. Fiquei incrédula. Júlio era pai e mãe para aquele menino. Meu filho trocou o horário de serviço para estar com a criança durante a noite. Dava-lhe amor, atenção, carinho. Eu mesma nunca fiquei em claro por causa do pequeno Maurício. Eu amava aquela criança e não queria que a mãe o levasse. Porém, Júlio foi muito esperto do que eu, que talvez ficasse implorando para ela deixar a criança conosco ou para que ficasse morando com a gente para não nos afastarmos de Maurício. Diante da firmeza e determinação de Júlio, Penha propôs humilde: Dr. Júlio, a senhora tua mãe já não tem mais idade para tomar conta da criança.
e até mesmo alguns serviços domésticos são pesados demais. Se o senhor quiser, eu posso trabalhar de empregada doméstica aqui, nem se for a troca de dormir, comer e ficar com meu filho. Eu gostaria que soubesse que eu me arrependo muito de ter pensado em matá-lo quando eu engravidei, e de tê-lo abandonado, e de ter feito tudo o que eu fiz. Nos últimos meses, a vida foi muito dura, dura demais comigo. Como eu sofri! Nesse instante ela chorou, e mesmo com as lágrimas seguidas, Penha continuou. Não tive amparo dos meus pais, nem do meu ex-namorado. As minhas amigas sumiram. Eu tive vergonha de procurar pelo senhor Dirceu, seu irmão, pois foi ele quem me trouxe aqui para ouvir tantas explicações. Se queres saber, eu passei muita fome e tornei-me uma pedinte de rua para não ter de me prostituir, pois eu acho que preferiria a morte a fazer isso. Não vim até aqui para aproveitar e abusar da bondade de todos, só porque amo e tenho tanta afeição por meu filho. Se não me quiseres como empregada, não tem problema, eu vou embora e nunca mais vão me ver. Eu só peço que continue cuidando do meu filhinho. Foi nesse momento que Júlio, engolindo seco e disfarçando as lágrimas que brotaram, segurando-a pelo braço e pediu-lhe desculpas, convidando-a para entrar e se sentar à mesa conosco, depois que lhe apresentou Maurício. Assim, Penha ficou em nossa casa. Acompanhava-nos em tudo, principalmente nas tarefas do centro. Dias se passaram e uma mulher bateu à nossa porta com o filho nos braços, dizendo não querê-lo, parecendo enfurecida. Ela praticamente empurrou a criança nos braços de Penha e foi embora sem que conseguíssemos argumentar nada, pois a mulher correu e sumiu. Nunca vimos antes, muito menos depois. Penha passou a cuidar da criança com a supervisão e orientação de Júlio. Não demorou muito e numa manhã fria encontramos em nossa porta uma caixa e nela havia outro recém-nascido. Acolhemos o pequenino com todo amor. De outra vez, uma vizinha encontrou no lixo uma menininha enrolada em alguns jornais que parecia ter problemas para respirar. Levou-a para meu Júlio, pois sabia que ele era médico e poderia ajudá-la. Júlio e Penha começaram a cuidar dessas crianças, apegando-se e enlaçando imenso amor por elas. Amigos e conhecidos passaram a ajudar com roupas, móveis e enxovais, enquanto os bebês apareciam um a um, dia após dia. 4 anos depois, somava-se 12 órfãos, sem contar com o Maurício, que Júlio registrou como se fosse o seu filho com Penha. Penha era e é o braço direito de Júlio, para cuidar das crianças e organizar as coisas. Ela era incrivelmente criativa, ativa e abençoada em conseguir pessoas de confiança que se revezavam para ajudá-la em algo. Júlio apaixonou-se por Penha, enquanto ela já estava silenciosamente apaixonada por ele. Não demorou para se casarem e tiveram mais 3 filhos. Com o passar dos anos, Júlio comprou um terreno ao lado de nossa casa. Com a ajuda de Dirceu, instalaram ali a creche que hoje ampara cerca de 25 órfãos dia e noite. Além desses, tem as crianças que permanecem ali durante o dia enquanto as mães trabalham. Tudo legalizado perante a lei. Os 5 primeiros que ali chegaram hoje já são adultos e não se foram, trabalham fora, estudam e ajudam os outros órfãos nos momentos livres. Eu soube até que um casamento já vai haver ali entre a menininha encontrada na caixa e o que foi deixado nos braços de Penha. Alfredo sabiamente falou: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade.
Isso é dito em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Camila se surpreendeu e comentou: Penha poderia ter conseguido para si um terrível destino, caso tivesse matado seu filho, não é mesmo? Sem dúvida, afirmou Alfredo. Vejamos Cissa. O que tem ela? Mesmo com todo o entendimento espírita, mesmo diante de todo o alerta que recebeu, ela teimou em assassinar o seu filho. Hoje se encontra no vale de tristeza e dor por causa disso. Ela ainda frequenta o centro? Perguntou Camila. Sim, respondeu Alfredo. O marido nunca soube que Cissa abortou deliberadamente o seu filho. Ela jurou a ele que tudo foi espontâneo, que perdeu o bebê sem fazer nada para que isso acontecesse. Até representou sua tristeza lamentando falsamente que se arrependera de querer tirar o filho. O pobre homem aceitou inocentemente a representação feita pela mulher. Mas com o passar dos dias, Cissa foi sentindo-se mal, mental e espiritualmente. Tudo para ela se tornou um grande sacrifício. Nada em sua vida parece dar certo. Mesmo frequentando o centro, entidades perversas passaram a atormentá-la. Cissa começou a ter acessos e crises de choro. O desespero toma conta dela. Seus pensamentos sempre são tenebrosos, voltados ao pior. Nada satisfaz. É o aborto que a deixa obsedada? Perguntou Camila. Não, tornou Alfredo. O filhinho que ela rejeitou foi socorrido e passou cerca de 4 anos sob intenso tratamento espiritual e psicológico para livrar-se do terrível trauma do seu assassinato através do aborto, reequilibrando-se através do amparo recebido e aceito dada a sua elevação. Esse tempo de recuperação foi curto pelo fato de ser um espírito de muita luz, com uma magnífica aptidão e missão de cuidar tanto da saúde física como da espiritual dos encarnados. Tarefa semelhante à de Júlio. Por mérito, ele, o filho rejeitado por Cissa, solicitou, junto ao Departamento de Reencarnação, o seu reencarne entre Júlio e Penha, porque, tempos atrás, Júlio quis adotá-lo, solicitando a Cissa que não o matasse, deixasse nascer para que ele cuidasse da criança. Júlio e Penha foram chamados durante o sono para serem questionados sobre a aceitação de deixar nascer entre eles aquela criatura que não estava no planejamento reencarnatório com alguma possibilidade de ser filho deles. E eles? Perguntou Camila ansiosa. Eu creio que não preciso responder, já que Penha está grávida e ainda nem desconfia. Respondeu com um riso gostoso. Mais sério, Alfredo contou. A pobre Cissa, por sua vez, está sendo obsedada por irmãos sofredores, que apesar de suas condições espirituais inferiores, não concordam com o assassinato através do aborto e passam a punir quem os praticou. O que vai acontecer com ela? Até que Cissa não faça uma verdadeira transformação íntima através do remorso, do verdadeiro arrependimento, ela não terá paz. Tememos que a sua situação piore ainda mais depois do seu desencarne, uma vez que hoje reencarnada, ela poderia dedicar-se a trabalhos edificantes e nobres exemplos cristãos, o que auxiliaria o plano espiritual superior a lidar com seus obsessores. Camila ficou admirada diante de tanto conhecimento. Entendia que as leis de Deus são justas e imutáveis. O Pai Celeste não nos castiga. O que nos faz sofrer é a nossa própria consciência que nos cobra pelos erros cometidos. Criaturas maravilhosas e dignas são assassinadas diariamente através do aborto, dando ênfase mais uma vez
sobre o que Madre Teresa de Calcutá disse: creio que o maior destruidor da paz do mundo é o aborto. Cabe esclarecer que o aborto assassinou inúmeros pacifistas, bacteriologistas, infectologistas e muitos outros espíritos conceituados que se dispuseram para nascer após muitos preparos no plano espiritual, para apaziguar, defender, livrar ou amenizar esse mundo de tantas guerras, pestes e epidemias, como as que temos vigorando atualmente. Antes de nascerem cientistas respeitáveis, foram mortos através do aborto por suas mães. Terríveis doenças infecto-contagiosas, bem como vírus que produzem resultados funestos, estão persistindo em meio aos encarnados por culpa do aborto, pois aquele que poderia ser o descobridor do controle ou um exterminador epidêmico foi assassinado com o ato abominável do aborto. Como se sentirá uma mulher ao descobrir que, quando condenou seu filhinho a um desencarne tão horripilante, indefeso e cruel, condenou também milhares, talvez milhões de seres humanos, só por causa da sua vaidade, do seu egoísmo ou por suas luxúrias? Que terrível destino não terá essa pobre criatura, que condenou inúmeros irmãos ao sofrimento junto com a morte do seu filhinho. Não julguemos, porém devemos lançar um alerta para que esse tão abominável ato deixe de ser praticado. O ser humano não imagina como está desequilibrando a espiritualidade, assim como a sua própria existência com esses crimes. O aborto deveria ser considerado um crime contra a humanidade. Deveria ser feita uma conscientização para que homens e mulheres sejam mais prudentes e responsáveis ao lidarem com a vida humana, com a concepção, inclusive com as concepções em laboratórios. Rogo a Deus que envie através dos seus mensageiros de luz orientações aos encarnados para frearem esse crime que vem sendo praticado com imenso descaso, com terrível frieza, sem que os seus praticantes pensem nas consequências. Muitos encarnados, conscientes de que o aborto é um crime pavoroso, programam a concepção, ou melhor, fazem um planejamento familiar. No entanto, diante de uma gravidez inesperada, acatam o desejo da natureza divina e deixam vir ao mundo a criatura que insistiu para ali estar para cumprir a sua missão. Assim sendo, dão-lhe amor, compreensão, ensino e atenção. Esse é o verdadeiro ato de amor praticado por criaturas encarnadas de diferentes religiões. Como já foi dito, a religião não faz de um homem um grande espírito. Por isso mesmo estão aí grandes líderes pacifistas de diferentes religiões, que pregam o amor, que doam o amor, que ensinam a fé e a esperança e praticam a caridade acima de tudo e orientam com benevolência em diferentes partes do mundo. Posso mencionar agora há pouco nomes como Gandhi, que promoveu a convivência pacífica entre os muçulmanos e indianos, além de libertar a Índia do tirano regime britânico, sem derramar uma gota de sangue. Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico, que tanto conforto e entendimento trouxe à pátria do Evangelho. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tão pouco lembrada. Herbert José de Souza, o nosso querido Betinho, que depois de sua partida para a pátria espiritual nunca mais se ouviu falar, com tanta convicção sobre o extermínio da miséria e da fome no Brasil. Nomes conhecidos mundialmente e de diferentes religiões,
mas com um único objetivo: trabalhar por amor e com amor incondicional em favor dos necessitados. Não é tão fácil praticarmos, ensinarmos e exemplificarmos o amor incondicional. Podemos começar pelas pequenas coisas, pelo próximo mais próximo, dentro dos nossos lares, a começar pelos nossos pais e filhos, oferecendo aos queridos espíritos que Deus nos confiou os cuidados. No início, o direito à vida, condições dignas de seres humanos, ensinamentos moral cristão, amparo e orientação para que se tornem criaturas abençoadas e firmes na missão que Deus lhes reservou. Aguarde, a história continua.